Ô Flávio, nas pesquisas de campo, que vocês foram até o local, né, com a equipe inteira, né, que a gente consegue ver no vídeo do seu canal, nos vídeos do seu canal, vocês conseguiram detectar alguma coisa com os seus equipamentos, como algum tipo de radiação? Que tipo de medição que vocês fizeram nos solos dessas regiões que vocês puderam estar? Bem, com o avanço da tecnologia, hoje eu já tenho equipamento para isso, para tentar usar isso aí, só que eu ainda não tenho prática de uso, e nem ainda cheguei até um local que teve o pouso. Ou seja, no passado acontecia isso, mas eu não tinha equipamento. Hoje eu já tenho equipamento que mede a radiação e outros tipos de equipamento, hoje disponível aí no mercado da internet. Mas eu tenho observado um dos casos bem interessantes, ocorreu agora em 2021, em um dos eventos que nós conseguimos filmar, isso foi no interior de Monsenhor Gil. Eu fui fazer uma vigília lá, né, nessa região, e o local onde a gente se encontrava, de lá a gente via uma pequena estrada vicinal que dava acesso às fazendas que tem na região. Então, a gente via a passagem de alguns carros se deslocando para essas fazendas. Então, eu estava lá observando o céu, né? Já tinha colhido o depoimento do morador da região, dos contatos que ele teve lá, inclusive na estrada lá, objetos seguindo ele em uma desses eventos. E eu vi uma luz, como se fosse na estrada, uma luz parecia uma luz de uma motocicleta, de um automóvel, uma coisa assim. Inicialmente, os outros que estavam comigo não filmaram porque acharam que era de um automóvel ou de uma motocicleta, parecia uma luz comum. Então, eu peguei meu equipamento, meu binóculo de infravermelho, e comecei a olhar sem ativar o infravermelho, olhar pelo binóculo de forma normal, filmando a luz de forma normal. Num dado momento, né, eu resolvo ativar o infravermelho. Eu queria ver, porque sem o infravermelho, à noite você vê só o foco da luz, você não vê o contorno das árvores, você não vê os galhos, não vê nada, vê só o foco da luz. Quando eu ativei o infravermelho para essa suposta luz, aquilo de alguma forma despertou interesse daquele objeto, e aí eu descobri que não era nenhum automóvel, não era nenhuma motocicleta, porque aquilo veio numa velocidade até uma árvore onde eu estava bem próximo. Olha só. Veio, quando ativei, ela veio, e depois, em segundo, ela voltou para o lugar de origem, e depois veio de novo. Aí eu passei a filmar esse objeto. Então, o objeto fica como se fosse uma bola de luz camuflada entre os galhos, como se estivesse nos observando e, ao mesmo tempo, se defendendo de algum evento que poderia acontecer em relação à nossa atitude. Essa foi a impressão que eu tive. Então, aquilo eu filmei por algum tempo, depois aquilo se apagou e eu continuei com o infravermelho, acompanhando aquela escuridão. Quando ela já apareceu numa outra árvore, na copa de uma outra árvore, eu continuei a filmar ainda por alguns minutos. Depois aquilo se apagou, caiu uma chuva, a equipe entrou para as barracas, né? Mais tarde, a chuva diminuiu, ficou uma pequena garoazinha e eu saí para olhar em volta. Fiquei ali observando, saiu um colega nosso também, e eu comecei a observar que tinha como se fosse um objeto circulando a gente, acendia de vez em quando e apagava, assim, muito rápido, sabe? Aí eu, para não dizer que estava vendo coisa, resolvi ficar calado. Fiquei pensando, talvez seja a minha imaginação, mas vou ficar aqui na minha. Quando o colega que estava também observando me questiona se eu não estava vendo essa luz que piscava em volta. Aí eu confirmei com ele que eu já estava vendo há um bom tempo. Ou seja, o objeto estava ali, com certeza, estava num modo assim, que não era para ser avistado, não era se expondo muito,
mas estava ali circulando o local onde a gente estava e não atuou como ele atua com os moradores, né, com as pessoas que se deslocam nesse lugar. Sim. Mas eu achei interessante justamente foi isso. Ao ativar o equipamento de infravermelho, aquilo veio, no meu sentido, numa velocidade incrível. Pelo menos você descobriu que não era moto, né? Por isso que eu estou dizendo que hoje eles se disfarçam Pois demais. é. Tem um Verdade. amigo que foi para o interior do Piauí, e também ele estava descendo uma serra lá e ele viu, tinha uma curva muito sinuosa nessa serra, e ele viu como se fosse um carro, um caminhão subindo pela folha das árvores. Ele viu que vinha um outro carro fazendo a curva, e ia se encontrar de frente com ele, né? Ele também ia levando os passageiros e ficou na dele aqui. Quando fez a curva, que ficaram um de frente para o outro, aquele objeto que ele descreve do tamanho de um caminhão com 3 cores, né? Uma parte amarela embaixo, uma branca e me parece que uma vermelha por cima. Aí aquele objeto que ele achou que era um caminhão faz uma curva rápida e entra no mato. Como ele ainda estava a uma certa distância do objeto, ele imaginou que ele tivesse entrado numa estrada vicinal. Uhum. Ao passar pelo lugar, ele olha e vê que não tem estrada nenhuma, era só mato, mas também ele fica calado. A mulher que estava do lado dele comentou: ué, cadê aquele carro? Ele entrou aonde? Aí é que ele foi falar que tinha visto também. Se ela não tivesse contado, ele também ia ficar calado. A mulher que vinha do lado dele também viu o objeto que era semelhante a um carro, entrou no mato e desapareceu. E esses relatos eu tenho observado ultimamente que está acontecendo. Por isso que eu falei aqui, que esses objetos, por não atuarem de forma livre como atuavam no passado, estão usando de forma semelhante a objetos, a veículos que nós conhecemos e situações que nós estamos acostumados para se disfarçarem. Por isso que a atenção é importante em muitos casos, porque nem sempre é o que nós imaginamos.